Cumprimento, queridos irmãos, na paz do Senhor. Na manhã deste dia, eu quero deixar algum comentário aqui do Atos capítulo 16, para que os professores eh, tenham proveito para a lição de domingo. Eu quero começar com cultura, pensar aqui como era a sociedade, os hábitos na época do apóstolo Paulo, onde fala a lição 4, né? Que quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi o Dr. Lucas. O Dr. Lucas ele fez a divisão do evangelismo, como está baseado ali em primeiros de Atos, capítulo 1 e o versículo 8, né, que de Jesus manda ficar em Jerusalém, que do ser vestido de poder, serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Do capítulo 1 ao capítulo 7, foi dividido, segundo os teólogos, que o evangelismo começou ali em Jerusalém e na Judéia. No capítulo 7 e o capítulo 8 ficou na responsabilidade de Filipe em pregar toda a Samaria. No capítulo 13 até o capítulo 28 ficou na responsabilidade de Paulo pregar ao mundo todo. Então, quero deixar aqui como a lição 4 é baseada no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Eu quero deixar algumas culturas sociais, religiosas da sociedade na época do apóstolo Paulo. Alguns costumes. É um estudo completo, né? Quando Deus muda a direção, ele muda também o destino. No contexto histórico, no livro de Atos, foi escrito por Lucas nos anos 60 ou 62 depois de Cristo, na segunda viagem do apóstolo Paulo, acompanhado por Silas e depois também por Timóteo, né, provavelmente pelo próprio Lucas. Observa a mudança do versículo 13, que está no plural ali, e nós, ali, falando mais de uma pessoa. A cidade de Filipe era uma colônia romana, né? Seus habitantes tinham a cidadania romana, seguia as leis de Roma, falava o grego e cultivava fortemente o orgulho de sua identidade romana. No segundo contexto cultural e social, Filipe é uma cidade militar e estratégica, pouca presença judaica na cidade de Filipe. Não havia sinagoga na cidade de Filipe, pois era necessário pelo menos 10 homens judeus para se formar uma sinagoga. As reuniões e orações aconteciam perto de um rio, como está escrito em Atos 16, verso 13. Nos mostra que o evangelho chegou a um lugar dominado pela cultura pagã. No segundo tópico desse comentário, é o costume da época. As mulheres reuniam para a oração. Era comum que os judeus se reunissem perto de um rio para as orações, quando não havia sinagoga. Ali Paulo encontrou Lídia. Lídia era uma comerciante de púrpura. Púrpura era um tecido extremamente caro. No grego, é popliropolis, que significa vendedora de púrpura. Era uma mulher rica, influente, empresária. A aplicação para nós, hoje da atualidade, Deus usa empresários e profissionais para expandir o seu reino. No quarto pilar desse comentário, dessa pesquisa, o significado grego é importante. O espírito impede Paulo. Aqui a palavra impedir, de kolior, no grego impedir, não era Satanás que estava impedindo esses homens evangelizar, era Deus direcionando esses homens a certo lugar apropriado na própria vontade do Espírito Santo. A aplicação para nós hoje, para nossos comentários, nem toda porta fechada é derrotada. Às vezes é direção divina. Na visão do macedônico, Orama, na visão natural, o homem diz: passa a Macedônia e ajuda-nos.
A Europa estava prestes a ouvir o Evangelho. No quinto pilar, Lídia diz: Senhor abriu o coração dela. Né? No grego, dainogor, ou dianogor, que significa abrir completamente, a conversão é obra de Deus. No sexto pilar, a jovem, você vai ver a jovem possessa, né? Uma jovem possuída ali pelo espírito, ou pneuma pitona, que significa literalmente espírito de Piton. Na cultura grega, Piton era uma serpente ligada ao templo de Apolo, em Delfos. Os gregos acreditavam que o espírito dava a capacidade de adivinhar o futuro. Ela era escrava dos seus senhores, né? Dos seus donos, eu lucrava explorando a sua condição espiritual daquela jovem. Para a nossa aplicação de hoje atual, hoje também existe pessoa explorada financeiramente em nome da espiritualidade. No tópico, no pilar 7, Paulo expulsa o demônio, no grego é paragelor, no paragelor ordena com autoridade. Paulo não debate, ele ordena, o demônio sai imediatamente. No pilar 8, nós vimos a prisão de Paulo, porque ele enfrentou ali uma cultura, esse estudo sobre cultura, sobre sociedade. Nós observamos que há uma hoste demoníaca que impede o evangelho entrar em certos países, em certa cidade, né, em certo local, né, porque existem hostes, principados, vai existir ali impedimentos, né, dessas hostes demoníacas, desses principados demoníacos, né, desses potestades demoníacas, são poderes que impedem o evangelho entrar em certo lugar. Então, a cultura, Paulo aqui enfrentou uma cultura que, que era vestimenta, que era com eles, eles condenaram Paulo por mudar os seus costumes ali. Paulo foi preso ali na ilha de Patmos, mas ou em Filipe, perdão, em Filipe. Os donos da escrava perderam o dinheiro. E os donos da escrava perderam o dinheiro. Perceba que eles não ficaram indignados por perder o espírito. Ficaram indignados por perder o lucro. A aplicação para nós, hoje é da validade, quando o evangelho toca interesses financeiros, muitas vezes surge perseguição, né? Nós vamos aqui o nono pilar dessa pesquisa é as prisões, como eram as prisões da época do apóstolo Paulo, quando Paulo e Silas ficaram presos ali. Eram prisões escuras, úmidas, sem ventilação, correntes nos pés, ferimentos sem tratamentos. Né? Já era açoitado e ele não tinha ali alguém para cuidar dos seus ferimentos. Mesmo assim, cantava os louvores, cheio do Espírito Santo, esses homens, né? Louvores aqui no grego, quer dizer, reunião, no reunião, cantar hinos. Eles transformaram uma prisão em um lugar de adoração. No décimo pilar dessa pesquisa, houve ali um terremoto, sismo, no grego, que se chama sismo, no grego, grande terremoto na Bíblia. Terremoto frequentemente simbolizava a manifestação do poder de Deus. No pilar 11º dessa pesquisa, o carcereiro na cultura romana, se um preso escapasse, o carcereiro morreria em seu lugar. Por isso, ele tentou suicídio. Paulo gritou: não faça nenhum mal. O carcereiro quis suicidar, e essa era a cultura. Se um preso saísse no poder de um carcereiro, né, da prisão, e o próprio carcereiro pagar com sua própria vida sobre aquele preço fugitivo. No 12º pilar, a pergunta mais importante é tudo, né, que devo fazer, né?
o que devo fazer para ser salvo? Aí que está aqui no grego, sozo, salvar, também que significa curar, libertar, restaurar, resgatar. A salvação bíblica envolve o ser humano por completo. No 13º pilar da pesquisa, o Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, né? A palavra crer aqui é posteo, no pistior, no grego quer dizer crer. Não significa apenas acreditar, significa confiar, entregar-se, depender totalmente. No 14º pilar dessa pesquisa, na aplicação psicológica, Lídia representava o coração aberto. A escrava representa pessoas presas por opressões e exploração. Paulo representa aqui coragem diante da oposição. Sila representa aqui fidelidade. O carcereiro representa alguém transformado do desespero para a esperança. Na 15ª pilar desse estudo, dessa pesquisa, Deus muda o nosso plano para cumprir o seu propósito. O evangelho alcança rico, Lídia, pobre, como alcançou a pobre, escrava, autoridade como o carcereiro, adoração, meio o sofrimento, fortalece a fé. Deus pode transformar prisão em testemunho. Uma curiosidade, né? Filipe foi a primeira cidade da Europa a receber oficialmente o Evangelho. A igreja de Filipe tornou-se uma das, né, mais generosas no apoio ao ministério do apóstolo Paulo. O capítulo apresenta 3 conversões muito diferentes: uma empresária, conversão de uma empresária, uma escrava e um carcereiro romano. Aqui vemos aqui o trabalhar de 2 conversões de 3 pessoas, né? Uma empresária Lídia, a escrava adivinhadora e o carcereiro. Três pessoas se converteram ao Senhor Jesus, mostrando que o Evangelho não faz exceção de pessoa. Conclusão dessa pesquisa, o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos revela que Deus conduz a missão, mesmo quando fecha porta. O capítulo mostra que o Evangelho rompe barreiras culturais, sociais e espirituais, alcançando pessoas de diferentes classes e origem. No grego, a palavra comum é crer, salvar, impedir. Reforça que a ação de Deus envolve direção, transformação do coração, confiança em Cristo e restauração integral de um ser humano. Para a igreja de hoje, a principal lição é que a fidelidade em meio às dificuldades pode abrir porta que nenhuma estratégia humana conseguiria abrir. Só Deus, levando a salvação a pessoa que jamais imaginaria alcançar a obra do Espírito Santo. Nós vamos ter aqui alguns pessoas com uma estrutura literária no capítulo pode ser dividido em 7 momentos. Timóteo, incorporado à missão, né, está baseado no capítulo 16, de Atos dos Apóstolos, do 1 ao 5. O Espírito Santo impede Paulo de seguir seu plano. Você vai encontrar nesse capítulo 16, do versículo 6 ao 10. A conversão de Lídia está nesse mesmo capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 15. A libertação da jovem escrava está no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 16 ao 18. Prisão do apóstolo Paulo e Sila está nesse mesmo capítulo 16 de Atos, do 19 ao 24. Louvores, terremoto e conversão do carcereiro, você vai encontrar nesse mesmo capítulo 16, versículo 25 ao 34.
honra pública de Paulo como cidadão romano, que ele declarou como cidadão romano ali, ao levar a chicotada, ele declarou que era cidadão romano. Você vai encontrar nesse mesmo capítulo 16, do 35 ao 40. Cada etapa revela um aspecto diferente do governo de Deus. O significado da palavra do nome Timóteo possui um pai grego e uma mãe judia. Esse era o pai de Timóteo, o pai grego e a mãe judia. Segundo a tradição judaica, a identidade religiosa era transmitida pela mãe. A mãe que era a professora que ensinava aos seus filhos o caminho da identidade judaica, as leis, né? O, os memoriais, as alianças, a criança, né? Entretanto, como não havia sido circuncidado, os judeus poderiam rejeitar sua participação, que era participando de Timóteo. No grego, circuncidar, que significa no grego peretenor, no peretenor, que é circuncidar, Paulo não circuncida Timóteo para obedecer à salvação. Ele se circuncida por estratégia missionária, né? Na aplicação entre essa estratégia missionária, mudar a mensagem, adaptar um método. Paulo jamais mudou o evangelho, mudou apenas a sua abordagem, né? Então, você vê aqui que o Espírito Santo fecha a porta, né? No capítulo 16, versículo 6, afirma: foram impedidos pelo Espírito Santo. Aqui, no grego, significa kolio, que é impedir. No grego, kolior, impedir, barrar e restringir. Depois, Lucas usa um verbo também como ioxiasen, ioxiasen que não permitiu, né? Perseguir algo extraordinário que Satanás não fechou aquelas portas. Foi Deus. Na exegese desse comentarista, desse comentário que eu fiz desta lição, eu quero deixar aqui que nem toda porta aberta vem de Deus, né? É, tem toda porta, nem toda porta fechada vem do diabo. Às vezes Deus fecha caminhos bons porque possui um caminho melhor. Na visão macedônica, né? Representa a porta, a entrada para a Europa. Macedônia representava a porta de entrada para a Europa. A visão significa muito mais do que um sonho. A mudança do eixo da história da missão, até aqui o evangelho estava concentrado na Ásia. Agora Cristo envia seus discípulos para outro continente. Filipos recebeu esse nome por causa de Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Era uma colônia romana, isso significa direitos romanos, linguagem grega, exército romano, orgulho imperial. A cidade não era dominada pelo judaizismo ou judaizante ou por judeus, era dominada pela cultura romana. O rio, como não existia sinagoga, as mulheres oravam perto de um rio, como falei anteriormente, quando não tinha sinagoga, elas procuravam rio para orar, não só as mulheres, mas também homens também. Porque para formar uma sinagoga tinha que ter pelo menos 10 homens. E na época não tinha esses 10 homens para formar a sinagoga, então eles procuravam um lugar como o rio era apropriado para fazer oração. Segundo a tradição judaica, a água corrente era utilizada para purificação rituais, porque ali tinha já um rio para fazer as suas purificações espirituais, né? Ou os rituais que eles, os judeus, faziam, né? Isso significa porque as reuniões aconteciam ali, porque ali tinha água para fazer os seus rituais, né? A sua purificação. Lida, Lucas descreve 4 características, né? Era uma mulher empresária rica e temente a Deus. No grego, de Aniogor, de Aniogor, o Senhor abriu o coração. De Anogor, o Senhor abriu o coração. O verbo significa abrir completamente. Lucas usa o mesmo verbo quando Jesus
Abra o entendimento dos discípulos, Lucas, versículo 24. Né? A confissão não é apenas intelectual, é uma obra sobrenatural. Púrpura era produzido a partir do molusco marinho. Como que era feita a púrpura? Era do molusco marinho. Para fabricar poucas gramas de corante, era necessário milhares de moluscos, né? Que colhiam no fundo do mar os moluscos para fabricar uma grama de corante desse molusco. Ele tinha que ser morto vários moluscos. Isto, quem usava essas roupas, né, com essa tinta desse molusco, muitas vezes é, tintas caríssimas da época, só quem poderia comprar era reis, senadores, sacerdotes, pessoas extremamente ricas e comprariam essas púrpuras, né? Então, como líder, ela tinha uma roupa para essa classe de pessoas, que era reis, senadores, sacerdotes e pessoas muito ricas. Usava a roupa dessa cor. Líderes negociavam artigo de luxo. Ela tinha ali uma grife, um artigo de luxo. Né? Ela trabalhava com artigo de luxo para pessoas de classe alta. Mesmo rica, reconheceu a sua necessidade espiritual. A jovem possessa ali, como eu já falei, né, Pneuma Pitona, que tinha espírito de adivinhação, na mitologia grega. Piton era uma serpente, né, ligada ao oráculo, que eu falei, né, de Adolfo religioso dedicado aos deuses Apolo, né. As pessoas associavam a esse espírito de Piton, era considerada capaz de transmitir oráculos e adivinhação. Lucas demonstra que o poder de Cristo é superior às práticas religiosas pagãs. Nós vamos ver também, observar também que os senhores delas opinaram pelo lucro. é, a jovem que eu falei, né, que era escravo, Paulo libertou essa jovem. Né, os donos não ficaram indignados pela libertação da moça, é, mas ficaram indignados por perder dinheiro, né? Perdendo a moça, já perdeu o lucro, né? A fábrica de Satanás foi fechada ali e eles não ficaram ali indignados, não pela moça, não tiveram misericórdia da moça, tiveram pé da moça, mas sim eles ficaram preocupados com o lucro, que perdendo a moça, perderam o lucro. A aplicação social, né? O pecado frequentemente transforma a pessoa em mercadoria, né? Essa moça era uma mercadoria, era uma escrava presa por Satanás e os homens aproveitavam do dom desta mulher para ganhar dinheiro, né? E ela simplesmente ela se tornou uma escrava ali desses empresários, entre aspas. Na prisão romana, era locais extremamente de violência. Os presos permaneciam acorrentados, tinha feridas abertas, dormia no chão, como eu falei, né? Vivia entre ratos e umidade. Mesmo assim, Paulo e Silas cantavam nessa situação que se encontra na prisão da época do apóstolo Paulo e Silas. O louvor à meia-noite, louvor que significa renior no grego, no renion, à meia-noite o verbo renion significa adoração. Eles cantavam para escapar, cantavam porque Deus continuava sendo digno. A prisão tornou-se um templo, né? Aquela prisão tornou-se uma igreja, um culto ali de louvores a Deus. O terremoto surgiu um grande terremoto ali, o sismo, no grego. Na Bíblia, os terremotos frequentemente acompanhados por manifestação da presença de Deus. Você vai ver esses fenômenos lá em Êxodo capítulo 19 e Mateus 28 também fala também, né? De quando Jesus ele foi ali crucificado na cruz do Calvário, quando ele expirou o seu espírito, que houve terremoto, houve ali, né? Pedras, terremotos, raios, trovões, chuvas. Então, a manifestação da glória de Deus na natureza. Não foi apenas um fenômeno natural, né? O texto destaca que as portas se abriram e as correntes se soltaram simultaneamente. O foco está na intervenção divina, que foi puro Deus, na vida do apóstolo Paulo e Silas.
O carcereiro romano geralmente era um ex-soldado, né? Estava ali, um ex-soldado aposentado, agora ele estava fazendo a sua função de carcereiro ali, eh, vendo, suprindo alguma necessidade ali que se precisasse, ou até mesmo passando a noite ali para que não acontecesse nada ali na prisão. A sua principal característica era disciplina absoluta, disciplinar os prisioneiros. Pela lei romana, se um preso escapasse, como eu já falei, poderia sofrer a mesma pena destinada pelos fugitivos, né? Tirar sua própria vida. Crer no Senhor Jesus, pistisson, a palavra no grego pisteuson. O pisteuson é imperativo, é um significado apenas de acreditar que Jesus existe, é confiar que ele existe, entregar-se porque ele tem capacidade de salvar, depender de Jesus, totalmente de Cristo na vida de um salvo. Os souls aqui eu já falei, né? Que é restaurar. Paulo, como cidadão romano, Paulo também era um cidadão romano. Logo vocês vão ver que Paulo era um fariseu. Primeiro ele era um centurião, centurião era um capitão, né? Capitão de um pelotão, outro de uma companhia. Ele tinha mais de 100 soldados, a sua responsabilidade é essa, por isso que diz centurião vem de 100, da palavra 100. Depois ele diz que ele era um fariseu também, fariseu, era da tribo de Benjamim, conhecido como Saulo, depois ele passou para ter o nome Paulo, né? No grande nome Paulo, e também era um cidadão romano, né? Porque seus pais também eram autoridades ali em Roma. Na cultura romana, aprendeu a açoitar um cidadão romano sem julgamento era grave, né? Violação da lei romana. Não poderia assaltar, açoitar, né? Um cidadão romano. Por isso, no capítulo 16, ele declara que ele é um cidadão romano. Então, eles pararam de bater, porque era uma autoridade romana, o apóstolo Paulo. Mas Estrato ficava com medo, porque poderia ser responsabilizado pelo império, né? Porque ele estava soltando um cidadão romano. Paulo era um cidadão romano. Lucas mostra que Deus também tem direitos civis e proteger a missão, né? Na psicologia desse texto, um novo convertido, né, um vazio humano, Lídia tinha uma prosperidade, mas buscava a Deus, ela precisava de Deus na vida dela, né? A jovem escrava tinha também uma fama de prever o futuro, mas vivia escravizada e vazia também. Como carcereiro também tinha uma autoridade, né, de abrir e fechar, mandar. Perdeu a esperança diante de uma crise, precisou também de Jesus também na sua vida. Cristo responde à necessidade de cada um conforme as diferenças, né? Na interpretação teológica, embora Atos faça parte da leitura rabínica ou rabínico, um princípio presente da tradição judaica ajudar a iluminar o texto. Deus frequentemente conduz seu povo por caminhos inesperados para cumprir um propósito maior, como ocorreu com José do Egito, né? Se vê, então, Deus tem um propósito ali na família de Jacó, em Israel. Em Atos 16, o Espírito também impede Paulo a seguir o seu plano, levar ao lugar onde Deus já preparava o coração, que era ali em Filipe, na Macedônia. A aplicação. A igreja continua sendo dirigida, né, pelo Espírito Santo. O Evangelho confronta tanto a idolatria quanto a injustiça social, a adoração em meio a um sofrimento, testemunho de confiança só a Deus, né, que pode nos confiar. O reino alcança todas as pessoas, independentemente de posição social. A missão cristã exige sensibilidade, né, para reconhecer quando Deus fecha uma porta para abrir outra ainda mais estratégica. Na conclusão da exegética desse capítulo, né, nós vemos que a revelação de Deus soberana que o governa a missão é o próprio Deus. Abre coração, o Espírito Santo convence o pecador, as pessoas oprimidas serão libertadas, transformadas do sofrimento, e o testemunho estabelece a sua igreja, né? Em território aparentemente implorável, né? Improvável. O capítulo começa com porta fechada,
pelo Espírito e termina com porta aberta, de prisões aberta por Deus. Mensagem central é que nenhum obstáculo cultural, político ou espiritual ou social vai impedir o evangelho quando Deus decide agir. Aqui está aqui essa lição, esse comentário, para que o professor tire algum proveito e aplique lá na lição algumas perguntas, para ter uma lição gostosa. Que Deus abençoe por este momento e que fale melhor do coração, que sempre alivie o espiritual.